Um psiquiatra tinha 2 filhos, um otimista incorrigível e outro pessimista incorrigível. Para lhes dar uma lição de vida, certo Natal, o psiquiatra encheu o quarto do seu filho pessimista com as mais fabulosas prendas, e o do filho otimista um bosta de cavalo. Ao acordar, o pessimista inspecionou os pacotes embrulhados com papel colorido com olhos de desconfiado, perguntando a si próprio onde estaria a tramóia. O otimista, pelo contrário, saltou da cama e, ao ver os montes de bosta de cavalo, exclamou: "Com tanta bosta, certeza e aí tem um cavalinho." Isso é Walter Hugo, meus amigos. O Filho de Mil Homens. O Filho de Mil Homens. É um baita livro também. Um livro muito bom. Sente o cheiro. Sente o cheirinho. Aproveitando mais um dia para vir e falar com vocês, jogar a conversa fora, bater um papo, mas pode ser que esses achismos também te ajudem de alguma forma, ou pelo menos te lembrem que você não precisa se esforçar para ser alguém na vida, porque você já é alguém. Agora, nas redes sociais, nós vemos tantos estilos de vida diferentes que nos faz ele mudar o nosso o tempo todo, quando na verdade todos esses caminhos são bons ou serão bons se você conseguir se manter em um deles por tempo suficiente. Quando você só tem uma estrada, você sabe para onde ir. Agora, quando surgem outros caminhos, você já não tem certeza se o seu é o correto. Antigamente, nós seguíamos um só caminho porque era o que a gente conhecia. Então, na época da sua avó, por exemplo, ela se tornou costureira porque era o único caminho que foi apresentado para ela. Provavelmente porque esse era o único caminho que ela tinha disponível. E aí, ela não sofria de tantas tormentas mentais. Do tipo, qual caminho eu devo seguir? Hoje eu reparo que a gente quer ser tudo e o pior, ser melhor em tudo. E aí vem a questão, ser o melhor para quê? Para quem? E até quando? E quando você conseguir ser o melhor naquilo, o que você vai fazer depois disso? Genuinamente, eu não sei se hoje eu quero ser o melhor ou se eu quero só ser bom. Eu acredito fielmente hoje em dia e ser o que se pode, ser o que você consegue ser é ser feliz. Vivemos ansiando ser melhor e esquecemos que nunca vamos ser tão jovens quanto somos agora. Então aproveite os seus dias e admire a vista. Tem uma frase que eu falei para minha amiga anteontem: estamos morrendo desde o dia em que chegamos e esquecemos de admirar a vista. Acho que está na hora da gente começar a deixar muitas coisas para trás, começar a ouvir nós mesmos. Porque o que a gente faz hoje é preencher os espaços vazios para não ter que lidar com a nossa própria cabeça, com os nossos pensamentos. Mas o silêncio talvez seja uma das coisas mais necessárias nesse mundo barulhento de hoje. Fazendo uma analogia e como eu toco o piano, o silêncio na partitura também faz parte da melodia. E o silêncio no nosso dia a dia também faz parte da nossa melodia, da nossa música. Então, se você só fica tentando falar, assistir coisa, preencher esses espaços em brancos, não ter um momento de silêncio para refletir isso que você está adquirindo e expressando para o mundo, é meio impossível você organizar tudo isso. E aí fica aquela bagunça mental da você se deitar à noite e não consegue dormir. Eu acredito genuinamente que nada nessa vida é mais perigoso do que você ter certeza de tudo e achar que tem razão das coisas. Eu tenho entendido que quanto mais você se conhece, menos você sabe o que você quer. Por isso eu entendo quando a gente busca tentar preencher os espaços vazios. Porque investir, ir atrás, isso, o tal que você precisa, assusta, é doloroso. Talvez você investigando, você descubra que muito do que você é e muito do que você deseja foram ideias injetadas em você. Foram as influências externas que te fizeram assim. Porque às vezes me parece que todo autoconhecimento, conhecimento de si, não é totalmente verdadeiro. Porque quando eu falo de mim, há uma enorme chance de eu esteja completamente enganado e completamente errado. Agora, quando você expressa suas visões sobre as outras pessoas, quando você fala o que você enxerga nas outras pessoas, aí que você está falando de você. Ou talvez você esteja expressando o que você precisa, mas mais importante que isso, eu acho, que é você entender que todo mundo está fazendo e pode, todo mundo tem sua luta. E isso eu acho que é uma peça-chave no amadurecimento. E você entender que a outra pessoa está fazendo aquilo porque ela sabe, ela conhece, ela consegue. E aí uma ficha onde você fica, putz, a minha vida inteira eu apontei o dedo, eu achei que eu estava sempre certo. E, enfim,
como eu falei, aí uma ficha, e é até emocionante quando você entende isso. E a gente precisa entender também que nós não passamos de produtos dos nossos pais, resultado dos nossos pais. Eu sei que é difícil ouvir isso e eu vou falar agora, mas não busca a vingança, porque talvez a outra pessoa esteja lutando uma batalha da qual você não sabe. E aí, o que fica em você é só aquele momento e ela te machucou. Aquele momento ela mostrou um pouco das coisas que ela estava lidando na cabeça dela. Ah, mas as pessoas ao meu redor não me escutam, não entendem meu ponto de vista, as pessoas têm a mente fechada, e você se frustra pelo outro não pensar como você. Aí eu te pergunto, quem nessa história tem a mente fechada? Eu fico bravo pela pessoa não compreender e não pensar como eu. E é ela que tem a mente fechada. E o pior, talvez você se irritou com aquele outro porque ele ativou uma memória inconsciente da primeira vez que você não foi compreendido. Ou da primeira vez que o seu ponto de vista não foi levado em consideração. Sei lá, uma memória de desamparo da sua infância. E aí por isso dói tanto. Então eu acho que é bom a gente tentar julgar menos as outras pessoas, isso é óbvio, mas o julgamento fala mais sobre quem está julgando do que o próprio objeto julgado em questão. A gente nunca vai saber como o outro vai lembrar da gente, ou o outro pensa da gente. Algumas pessoas vão lembrar de você como uma pessoa intelectual, um exemplo, ou um medíocre mesmo. O importante é que nenhuma dessas versões é a verdadeira. A gente vai sempre ser uma versão diferente na cabeça de cada pessoa e usa o nosso caminho. Aí você pode escolher a si mesmo para assim achar em uma versão e agrade aquela pessoa, ou você pode optar pela dor de ser você mesmo e, na maioria das vezes, não corresponder ao desejo daquela pessoa. E aí, qual sofrimento você escolhe? O importante é a gente ter a noção e a ciência de que vai doer. De qualquer forma, vai doer. A diferença é que um vai doer para depois se estabilizar ou até sumir, e o outro é uma angústia, e aí o período de duração vai pro resto da eternidade. Mano, doer vai doer, mas viver na angústia é quase insuportável. O que mais me ajuda quando o outro pensa de mim, começa a me incomodar, é pensar de forma positiva. E eu não sou tão importante assim. Eu particularmente não passo mais de 20 minutos pensando em uma outra pessoa. Por isso, é muito egoísmo da minha parte achar que outra pessoa passaria mais de 20 minutos pensando em mim. Se nem eu passo tanto tempo assim pensando em outra pessoa, exceto em raras vezes que eu estou apaixonado, tenha conhecimento da sua insignificância. Porque tudo é pequeno, não admite que é pequeno. Uma vez que você toma ciência do quão insignificante é a sua existência, pode ser que você venha a se tornar grande, e o grande para você pode significar muita coisa. A verdade é que eu sou só mais um dentre 8 bilhões de pessoas, e eu acho que é isso que me faz ser tão único, tão especial e tão importante, porque não existe mais ninguém nesse mundo como eu. E aí você começa a pensar positivamente a partir dessa sua insignificância. Faça suas escolhas e sempre pense que você não é tão importante assim. Tem pessoas que se sacrificam por Deus, tem pessoas que não comem carne por Deus, tem pessoas que se isolam, outras saem todo final de semana, algumas pessoas se viciam em remédio, outras se viciam em coisas ilícitas. E quem tá certo? Quem nesse mundo tá certo? Eu acho mesmo que não exigir muito do outro, não exigir nada do outro, na verdade, e vai te tornar generoso com essas pessoas e também consigo mesmo. Porque quando você é generoso consigo, o mundo também é generoso com você. Vejo e esperas de mim algo grande, talvez belo. É lamentável porque eu só dou o que posso. Sabe quem falou isso? Dostoiévski. A bateria da minha luz acabou, então eu vou encerrar o vídeo por aqui. E se o que eu falei e serviu pra você, veste e a roupa, olha no espelho, analisa e veja se é isso mesmo. Mas esses são tudo que eu farei nesse vídeo, e até a próxima.